Capítulo 816. Depois de listar todos os pontos importantes, Klein tocou na borda da longa mesa manchada e murmurou silenciosamente: aquele que suspirou nas profundezas da catedral é membro da Ordem Eremita do Crepúsculo? Quilangos chamou a atenção da Ordem Eremita do Crepúsculo depois que conseguiu se aventurar profundamente? Mais tarde, obteve um avanço e recebeu a fome rastejante, permitindo-lhe se tornar um almirante pirata? Se for esse o caso, pode-se entender por que ele não foi novamente à Ilha Primitiva para tirar a carta do tirano depois de possuir a força de um Sequência 5. Só é sua se for dada. Você não pode tocá-la se não for dada? Claro, Quilangos pode ter estabelecido contato com aquele membro da Ordem Eremita do Crepúsculo durante sua segunda visita à catedral depois de possuir força de combate suficiente. Independentemente disso, aquela ilha primitiva deve ter uma grande ligação com a Ordem Eremita do Crepúsculo. A razão pela qual chegamos ao túmulo com bastante facilidade nas outras zonas e vimos a imagem dos reis dos anjos festejando com o Criador foi porque aquele membro da Ordem Eremita do Crepúsculo tinha a intenção de nos deixar fazer isso. Eles ficam felizes em permitir que aquele pedaço perdido da história se espalhe se tiver a oportunidade. No entanto, a descrição que eles fazem de algo do seu próprio ponto de vista também pode não ser a verdade. Mais tarde, aquele membro da Ordem Eremita do Crepúsculo provavelmente suspirou porque ele ou ela não esperava que acabássemos rapidamente com os corpos falecidos acordados e a gárgula de 6 asas para obter a carta do tirano? Do jeito que as coisas normalmente acontecem, deveríamos estar em perigo, e ele reprimiria tudo, falando conosco à distância, tornando-nos membros do círculo externo da Ordem Eremita do Crepúsculo. Klein usou cuidadosamente ele para se referir à existência nas profundezas da catedral abandonada. Até suspeitou que a pessoa pudesse ser o antigo rei dos anjos, filho de Deus, Adam. Claro, ele não tinha certeza se a ilha primitiva pertencia à Ordem Eremita do Crepúsculo. Ele acreditava que mesmo a adivinhação não lhe daria uma resposta certa, pois havia muitas possibilidades. Também envolvia outras existências ocultas, e qualquer informação relacionada ao mundo espiritual seria definitivamente apagada ou ocultada. Se for realmente como eu imaginei, isso significa que perdi a chance de me juntar à Ordem Eremita do Crepúsculo? Se eu passar no teste, então poderei dar uma olhada na segunda ardósia da blasfêmia e obter as fórmulas de poções de alta sequência do caminho do vidente. Que pena! No entanto, German Sparrow tem uma origem misteriosa com uma existência secreta por trás dele. Isso é conhecido pelas várias facções no mar e, como a organização mais antiga e secreta, a Ordem Eremita do Crepúsculo certamente estará ciente da situação correspondente. O resultado para German Sparrow provavelmente seria a execução imediata e depois a obtenção de respostas por meio da canalização espiritual. Klein primeiro achou uma pena antes de sentir medo. Enquanto seus pensamentos zumbiam, até pensou em enviar o enforcado para a ilha primitiva novamente e procurar uma oportunidade para torná-lo um membro do círculo externo da Ordem Eremita do Crepúsculo, para que ele pudesse lentamente alcançar seu núcleo. Mas o problema é que a ilha primitiva desapareceu. Caso contrário, o senhor enforcado realmente tem uma chance de ser um espião triplo, não, um espião quádruplo. Klein estalou os dedos e fez o papel à sua frente desaparecer, jogando a exploração da noite para o fundo de sua mente. Porém, alertou a si mesmo que precisava ficar atento ao aparecimento de qualquer anormalidade em seu dia a dia. Ele temia que a existência escondida nas profundezas da catedral não os impediu de escapar por causa de falta de força, mas que ele tivesse um motivo mais profundo. Se não fosse pela névoa cinza e por ele ter sido esterilizado, Klein até suspeitava se ainda havia alguma marca escondida nele.
Olhando para os itens na mesa, Klein primeiro virou a carta do tirano e colocou-a ao lado da carta do Imperador das Trevas. Depois disso, começou a considerar como lidaria com os despojos de guerra restantes. Ele já tinha planos para a característica de Beyonder do Sequência 5, Druida, vendê-la para Frank Lee através da Eremita Ketoa. Mas o problema é se eu quero acelerar a destruição deste mundo. Klein deu uma risada autodepreciativa ao cair em um dilema. Permitir que um sujeito perigoso como Frank Lee avançasse para a Sequência 5 significava que as vacas, os peixes, o mar e os bispos vermelhos ficariam com medo. Ninguém sabia o que esse sujeito, que não era melhor que um lunático, conseguiria em seus experimentos após obter poderes maiores. Não se sabia que tipo de espécie estranha ele poderia criar. E se ele se plantar e conseguir um monte de clones? O mundo realmente estaria em perigo se isso acontecesse. Klein exalou silenciosamente e planejou deixar a Almirante das Estrelas se irritar com esse problema. Afinal, estarei vendendo a característica de Beyonder do druida normalmente. Se a Madame Eremita deseja comprar, depende dela. Além disso, é apenas um Sequência 5. Acredito que a Rainha Misteriosa e a Ordem Ascética de Moisés irão apoiá-la e serão capazes de garantir que nada dê errado. Além disso, a Igreja da Mãe Terra tem um monte de santos, anjos e artefatos selados de grau 0, bem como uma verdadeira divindade. Não há nada que eles não possam lhe dar. Enquanto Klein se consolava, concentrou sua atenção nas características de Beyonder do Mentor da Confusão e do Cantor do Oceano. Seu plano inicial para este último era criar um item místico, mas ele não tinha certeza se o artesão que o enforcado conhecia tinha a capacidade de fazê-lo. Quanto ao primeiro, planejava vendê-lo. Embora também pudesse ser transformado em um item, ele se sobrepunha ao Barão da Corrupção dentro da luva. Além disso, Klein também começou a perceber que ter muitos itens místicos não era necessariamente uma coisa boa. Efeitos negativos específicos foram uma dor quando empilhados. Com a fome rastejante e o rentável Viagens de Leimano, ele acreditava que era melhor viajar com pouca bagagem na maior parte do tempo. Em circunstâncias normais, a fome rastejante combinado com o sentença de morte, junto com algumas balas purificadoras, era o suficiente para lidar com a maioria dos assuntos. Quando em uma batalha marítima ou aérea, ele poderia ter um item místico adicional feito de um cantor do oceano. Em situações complicadas, poderia alugar as Viagens de Leimano quando tivesse oportunidade. Se não houvesse oportunidade, ele poderia usar as Viagens de Groselha para defesa e lançar fora o feitiço Sifão do Destino. E isso não estava considerando seus próprios poderes de Beyonder, a marionete espectro ou o cetro do Deus do Mar. Em termos de ativos fixos, sou considerado um verdadeiro magnata. Klein suspirou enquanto fazia as características de Beyonder voarem para a pilha de lixo. Quanto ao globo ocular da gárgula de 6 asas, este era um material rico em espiritualidade e tinha algum toque de estranheza. Poderia ser usado em um ritual para criar amuletos. Klein temporariamente não tinha melhor uso ou requisitos para ele, então já havia jogado na pilha de lixo. Depois de fazer tudo isso, ele desapareceu acima da névoa cinza e retornou ao mundo real. Reticências. Na manhã de sábado, Force planejou originalmente acordar naturalmente, mas acabou sendo acordada pela transmissão do mundo via Senhor Louco. Ele estava devolvendo as Viagens de Leimano para ela. Force esfregou os olhos e planejou preparar diretamente o ritual, mas quando viu seu cabelo bagunçado e olhos inchados, decidiu se lavar primeiro para parecer humana. Finalmente vendeu as 2 propriedades ontem, vendendo-as por um preço mais alto do que esperava.
Mesmo depois de deduzidos os impostos correspondentes, ela recebeu 6.550 libras. Para seu desgosto, as moedas de ouro usadas na vida diária podem parecer comuns, mas quando ela tentou coletá-las em massa, não conseguiu obter muitas. Depois de muito trabalho, tudo o que conseguiu foram 600 moedas de ouro. Ufa! Posso finalmente pagar a dívida e concluir a transação. Force penteou o cabelo e começou a preparar o ritual. Ontem à noite, para comemorar a primeira vez que acumulou tamanha riqueza, bebeu secretamente meia garrafa de Lante e um barril de cerveja Southville. Isso resultou em ela acordar em um estado terrível. Durante o ritual, e após alguma comunicação, Force pagou 5.200 libras e 600 moedas de ouro, fechando a comissão de assassinato e recebendo a característica de Beyonder do interrogador. Dessa forma, ela ainda tinha 2.530 libras em dinheiro. Quanto aos royalties de seus 2 livros, embora não fossem muitos, eram relativamente estáveis. Após uma breve espera, Force viu a porta do sacrifício e doação acender quando 2 itens voaram para fora. Um deles era as viagens de Leimano, e o outro era um prisma hexagonal translúcido, azul claro. Nele havia relâmpagos. O Senhor Mundo com certeza tem muitas características de Beyonder em mãos. Force suspirou silenciosamente e primeiro agradeceu ao Senhor Louco antes de encerrar o ritual para aceitar a característica de Beyonder do interrogador. Finalmente, ela pegou as viagens de Leimano e folheou-as para ver quais poderes de Beyonder adicionais existiam. À medida que as páginas viravam, seu olhar congelou de repente. Isso ocorreu porque 2 das páginas amarelas carbonizadas não estavam vazias. Elas estavam cheias de padrões e símbolos misteriosos e estranhos. Estas representavam poderes Beyonder no nível semideus. Um total de 2 páginas. Que extravagante! Force não se conteve enquanto murmurava. Esta foi a primeira vez que ela viu um poder Beyonder de nível semideus que ela poderia usar livremente. Como autora de best-sellers que escreveu principalmente romances, sua primeira reação foi que o Mudino German Sparrow a estava paquerando. Mas pensando em como eles não se conheceram antes e em como o cavalheiro era um assassino frio e poderoso, ela rapidamente rejeitou tal suposição. Acreditava que o mundo German Sparrow provavelmente seria capaz de receber ajuda de um semideus a qualquer momento, então não se importava com tais assuntos. Ufa, eu deveria tentar não usá-las. Vou deixar o Senhor Mundo usá-las quando ele alugar novamente. Force exalou com algum medo, completamente sem coragem de tirar vantagem do terrível assassino. Depois de se recompor, usou sua bola de cristal e identificou todos os novos poderes Beyonder. Ela sentiu que todos eles eram relativamente úteis, exceto lua cheia. Se eu quiser cometer suicídio, isso é bastante útil, ela murmurou e fechou as viagens de Leimano. Ela planejava dar a característica de Beyonder do interrogador a Shil quando voltasse à noite. Reticências. Às 7 da noite, Klein usava roupas engomadas enquanto esperava no saguão com o mordomo Walter e o valete Richardson para dar as boas-vindas aos convidados de seu baile. Logo, viu um rosto familiar se aproximando. Aaron Ceres. Este famoso cirurgião caminhou até a porta principal enquanto ajudava sua esposa grávida. Grávida. O coração de Klein agitou-se quando ele se aproximou com um sorriso radiante. Ponto.